1 Pedro 2,9. Quem achou? Amém. Achou, Veriano? Primeiro. Eu falei segundo? Eu estou falando desde sexta-feira, segundo. Sempre que. É 1 Pedro. Tá bom? Desculpa. Desde sexta-feira eu estou falando 2 Pedro. Né, dona Elza? Já provou que Jesus é bom? Amém. Glória a Deus. Vamos dar lidinha no capítulo 2, versículo 3. Não é esse que a gente vai trabalhar não, mas só para a gente dar lidinha, ó. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você já experimentou que Deus é bom? Amém. É isso aí. Vamos lá no versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que texto maravilhoso. Amém? Quem está com a revista atualizada aí, levanta a mão. Revista atualizada. Então vamos ler junto. De novo. 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que a Tua palavra é santa. Ó Deus, que a Tua palavra, Deus, é Teu hálito. Ó Deus, e Te agradecemos por ela. Queremos aqui dizer que Tu é majestoso, bondoso, soberano, grandioso, excelso. Ó Deus, Tu és aquele que é digno de nos ajoelharmos e colocarmos a boca no pó. Tu és aquele que é digno, Senhor, de nós entoarmos louvores ao Senhor. Tu és aquele que é digno de sairmos de qualquer lugar do Rio de Janeiro, que sai de outro estado para estar na Tua casa. Tu és digno, Senhor amado, de louvarmos o Teu nome. Ó Deus, por isso, de contrapartida, eu peço que Teu Espírito venha falar com cada um de nós. Que a Tua graça, Senhor, possa, Pai querido, operar. Eu abro mão de evento, abro mão de qualquer coisa, mas não abro, Deus amado, a mão do Teu povo, Deus amado, cumprir a missão que Tu deixaste para eles, que é pregar o Evangelho. Por isso, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O tema dessa noite é a finalidade específica de um chamado. Vamos repetir? A finalidade específica de um chamado. Regina, que está aí no campo, saiba que Deus tem uma chamada específica para cada um de nós. Amém? Eu sei que Deus tem te usado para cumprir isso também. Quer usar cada um de nós para cumprir essa finalidade específica. A gente sabe que toda empresa, quando abre, ela tem um propósito, não é verdade? Toda empresa não tem um propósito? A nossa vida também. Todos nós temos um propósito. Ninguém vive sem propósito. Seja sincero, para agora e analisa a luz da tua própria vida, se você não está buscando um propósito. Se você não tem, está com aquele vazio na alma. Mas se você já tem, você está buscando, você está buscando alcançar esse propósito. Ou um sonho. Todos nós temos que ter um propósito, um sonho. E quando o sonho se frustra, quando o propósito se frustra, a gente fica muito mal. Mas graças a Deus que a gente também se levanta, porque às vezes os nossos sonhos não são os sonhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que ao homem, o homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem dele. Então, aonde eu quero chegar com vocês? Que na esfera humana, né, uma vez que a gente alcança um objetivo, um propósito, esse já está bonito, só faltou a gravata. Quando a gente alcança esse propósito, logo a gente parece que perde a motivação, né? Você já foi assim, comprou um carro novo, maravilhoso, daqui uma semana ele perde o sentido, não perde? Fica aquela coisa assim, pô, esse carro tá aí. Ou uma televisão LCD, 50 polegadas, 55, aí você deixa ninguém tocar, mas daqui a pouco aquilo já não é tanto assim, já está buscando um outro propósito. Parece que a gente está sempre buscando alguma coisa, não é assim? Porque quando um propósito é alcançado, logo partimos por outros, porque essa é a necessidade do homem. Uma pessoa que não tem propósito na vida, não tem um sonho para atingir, ela mingua. Assim como uma quarta-feira eu preguei, que a pessoa que tem falta de fé é a pessoa que não pensa.
Por que ela não pensa? Porque ela fica presa aos problemas, ela só olha para os problemas, ela só olha para as circunstâncias, gosta de olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? É você trazer à memória o poder dele, quem ele é, o caráter dele, aquilo que ele fez no passado faz hoje. Foi assim que Davi se reanimou do Senhor quando os amalequitas destruíram Ziglag. Ele sentou, o povo queria apedrejá-lo, ele se reanima no Senhor, lembrando, Veriano, de que Deus um dia tirou ele de situações terríveis e ia ser fiel para tirar de novo. Amém. É assim que a gente se reanima no Senhor. Se você para de pensar, você está fadado a ter falta de fé, porque você começa a olhar para a circunstância, começa a olhar para o problema e não olha mais para o Senhor. E ser humano é tendencioso a isso, não é verdade? Amém. Então, posto isso, de que nós precisamos sempre de um sonho, sempre de um propósito, nós vamos passar para um terceiro ponto, que é, quando a gente chega na casa do Senhor, nós logo somos discipulados, quando é uma igreja que tem discipulado, nós somos logo discipulados, né, a viver um viver santo, né, a viver para a glória de Deus, para a nossa vida ser louvor e glórias ao Senhor. Mas nós também entendemos que é uma missão específica, seu Genival, para cada um de nós, não para mim, não para o Wallace, não para a Keila, não para a pastora Mônica, não para a dona Júlia, não para todos nós, que é o quê? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, a missão da igreja. Na esfera terrena, essa é a missão que eu e você temos. Nós não pregamos o Evangelho porque queremos fazer proselitismo. Nós não pregamos o Evangelho porque queremos, como os judeus, que as pessoas viessem, se circuncidassem, sacrificassem um cordeiro para anular os pecados. Não. Nós queremos que as pessoas venham para ter seus pecados lavados no sangue do Cordeiro, não ser salvo pelo que elas vão fazer, mas por aquilo que Jesus já fez. Amém. E aí, que é uma coisa gloriosa, que a gente começa a entender, é que esse chamado, ele é para todos nós. Assim como eu falei aqui, eu não creio que eu tenho um dom de cura, eu acho que todos podemos orar com fé e Deus vai curar. Isso não é privilégio de alguns, isso é para todos os crentes. Isso é para quem tem fé. Claro que existe o dom de cura, eu creio no dom de cura, mas eu não tenho. O que eu tenho é o que você pode ter também, fé para orar. E o evangelismo, todos já receberam a capacitação. No momento que você entrega a vida a Jesus, você está dentro dessa missão. Isso não quer dizer que não existem evangelistas, tipo Billy Graham. Eu não posso me comparar com o Billy Graham, ele tem um chamado evangelístico. Mas isso não exime a minha responsabilidade de evangelizar. A mesma coisa, Deus tem um chamado para mim, eu sou pastor. Mas isso não exime a responsabilidade de um pastorear o outro. Um cuidar do outro quando precisa. Isso é pastorear também. A responsabilidade de pastoreio, de evangelismo, de discipulado não é só do pastor da igreja. E aí, uma coisa interessante é que se não existisse Mateus 28, 18 a 20, ide por todo mundo pregar o Evangelho, nós encontraremos aqui, porque não é uma chamada a proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Não é um chamado à evangelização, Natan? O Senhor nos tira do império, das trevas, e nos coloca no reino da luz para proclamar suas virtudes. Que virtudes? De que Ele é bom, os atributos dele, de que Ele é justo, de que Ele é verdadeiro, de que Ele tem um plano para resgatar a humanidade. Então, uma coisa que tem que ficar bem pedrada na nossa mente é que Deus nos chamou. Se você dizer eu não tenho um propósito para viver, é porque você está buscando o teu. Claro que você deve buscar o teu, mas saiba que Deus já te chamou para o reino dele com um propósito. Amém. Amém? Proclamar as virtudes dele. Você foi separado com um propósito. Eu, trabalhando esse texto aqui, eu vejo 3 verdades que a gente pode tirar dele, né? Como evangelizar? Como eu vou começar a trabalhar esse negócio? Primeiro, não há evangelização sem santidade. Santidade que eu estou falando não é moralismo, tudo que é ismo é ruim, né? Não é moralismo, não é legalismo, não é nada disso. Santidade é separação para aqueles que são do Senhor. Por quê? Uma vez que você tem o Espírito Santo, o nome já está dizendo, Espírito, você tem desejo de ser santo.
Santo é o quê? Porque a ideia romana é que santo é aquele que está preso assim, intercedendo por nós, não é isso? A gente só sabe quem é o intercessor entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus. Então, a palavra santo, todos nós sabemos, significa separado. Então, olha só comigo, versículo 9. Vós porém, diga, vós porém. Vós porém. Quando eu leio esse versículozinho aqui, vós porém, isso me remete ao contexto desse texto. Vós porém o que, Paulo? Vós porém significa que alguma coisa foi dita antes, mas está dizendo que agora vós porém. Então o que ele está falando? Olha o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é, diga assim, se é. Coloca a dúvida aqui, né? Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Então esse vós, porém, depois vai me remeter a essa questão de se despojar de toda maldade, dor, hipocrisia, inveja. Por quê? Como eu vou evangelizar no meu trabalho se todo mundo é contra mim? Tem como eu pregar no meu trabalho? Jesus te ama, Jesus é bondoso, Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele mudou a minha vida. Aí eu sou uma peste no trabalho, na faculdade, na minha família. Eu sou uma pessoa que sou intragável. Como alguém vai ouvir aquilo que eu falo se eu sou uma pessoa assim? Velho ditado árabe, né, Mônica? O teu comportamento fala tão alto que eu não consigo ouvir a palavra da sua boca. Tudo vai para o chão quando a gente não dá um bom testemunho, né? Como eu posso ser maldoso, ter dolo, né? Dentro do setor jurídico tem as ações, os crimes, né? Doloso e culposo. O doloso é aquele que foi premeditado, não é isso? É isso? Estou certo ou errado? É aquele que é doloso, houve dolo, houve intenção. É isso? E o culposo, que pareceria que tem culpa, é justamente aquele que às vezes não houve intenção. Estou certo aí, Paulo, o pessoal que... Não é isso? Então como eu vou estar agindo dolosamente com o meu irmão? Como é que eu vou estar agindo dolosamente com o meu irmão? Premeditando mal, falando mal, com inveja, com ira, puxando o tapete do cara, puxando o tapete, doido para o cara ficar doente, doido para ele ser mandado embora, tem que ser mandado embora para ficar no lugar dele. Que isso? Deus está vendo isso. Deus sonda o coração, irmãos. Deus não está nem aí por fora. Quem gosta do fora, do terno, da gola, da gravata é o homem. Deus não está nem aí para esse Deus sonda corações. E aí, vós, porém, não vai praticar isso. Por quê? Pois sois raça eleita. Raça eleita, que coisa gloriosa. Vós, porém, sois raça eleita. Aí o que ele vai dizer? Nação, sacerdócio real, nação santa, justamente separado. Nação santa. Nação santa. Então não há como eu proclamar as virtudes do Senhor se eu não tiver um bom testemunho. Não sou perfeito, ninguém é. Todos falhamos, todos tropeçamos. Mas existe uma coisa: tropeçar insinceramente e tropeçar e reconhecer seus erros. Porque ninguém é perfeito. Erramos. Se um dia, fica até com medo de ser perfeito, tá? Porque se você for perfeito, tu vai entrar junto na lista lá de Moisés e Enoque. Tu vai ser transladado. Deus não vai permitir que você dispute com Jesus, que o único perfeito é Ele. Amém? Mas somos sinceros. Buscamos, temos um alvo, temos um objetivo. E quando falhamos, pedimos desculpa. Vem cá. Você já pediu desculpa essa semana para tua esposa pela palavra dura que tu falou para ela? Porque falou.
Você já falou desculpa para tua esposa, ou para teu esposo, né? Porque a mulher também fala a palavra dura, mas assim. Hein? Você já falou para ela desculpa porque você falou aqui uma palavra grande para ela? Hein? Sabe por quê? Vocês são casados, não são? Eu fiz o casamento, eu lembro. Se você ou você contender com ela e não se acertar, as vossas orações são interrompidas. São interrompidas. O céu fica como um chumbo, diz Pedro, capítulo 3. As orações são interrompidas. Então tem mulher brigando com o marido, enchendo a paciência, e marido enchendo a paciência da mulher, depois vai para o joelho. A mesma coisa é a oferta. Tem gente trazendo dízimo à igreja que não devia nem meter a mão no bolso. Vai ter lá com a pessoa lá que tu magoou primeiro, né? Ou que tem alguma coisa contra você. Não é assim? Eu estou dentro da palavra, eu estou fora da palavra, seu Gerival. O senhor que é bom de Bíblia. Estou dentro, eu estou fora. Se eu estiver fora, fala. Estou dentro, é tudo dentro da palavra. Não é o meu achismo, não teu, é palavra. Então estou te dando a receita do bolo. Você acha que é só buscar Jesus no domingo e acabou? Não, irmão, tem caminho aí, tem projeto aí. Por isso que perdão, é difícil pedir perdão, não é? O orgulho desgraçado dentro do nosso coração, não é verdade? Ou capeta que não se tem que repreender todo dia, um orgulho no coração. Eu conheço casais que estão casados há 20 anos e nunca pediu perdão ao outro. Nunca pediu perdão. É difícil, irmão. O orgulho não deixa. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Não estou. Orgulho. Por isso que a palavra, né, vai mostrar que a gente tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Quando fala da carne, é a natureza humana. Esse bobear é o pior inimigo que nós temos. Tem que mortificar. Tem que botar na brasa um churrasquinho lá do gaúcho. Queimar. Que é terrível, né, Paulo? É terrível. Está dando para entender o negócio? Ou não? Eu preciso ter uma separação. Segunda verdade que eu vejo aqui: em Cristo o seu povo é sacerdote real. O que é sacerdote real? Me explica, por favor, seu Genival, só que é bom de Bíblia. O que é um sacerdote real? Vou lhe dar uma chance quando o senhor pensa. O que é um sacerdote real da vida? Hã? Natan. Teremos agora, em agosto, a turma de teologia sistemática. Amém? Por favor. Estejam aqui, que já acabou o módulo agora de geografia. Tivemos pizza, o Jorge fez pizza. Foi uma maravilha, comemos muito. Uma maravilha. Mas vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui o bom de Bíblia. Gabriel, o que é um sacerdócio real? Seria o sacerdote. Não, na real. Real, né? Na real. É aquele que faz o sacrifício pelo povo. É aquele que faz o sacerdote. É aquele. Toma uma coça. Você gostou para ele, por favor? Depois. Não vou queimar meu. Não vou nem arriscar. Irmãos! Chama o pessoal do calmo. Chama o calmo. E aí, sacerdote real. Irmãos, vocês se lembram como o pecado era pagado no Antigo Testamento? Se levava o quê? Os animais, né? Para imolar. Para quem se levava o animal? O sacerdote. Me pergunto agora, e espero receber uma pergunta lógica, coerente. Marcelo, o que é um sacerdócio real?
Sacerdote do rei, não é isso? Aquele que não é pirata. Aquele que não é pirata, né? Marcelo, pelo amor de Deus, tu é professor de escola bíblica, fala. Sacerdote do rei, rapaz. Hã? Sacerdote do rei. Esmiuça mais esse sacerdote do rei. Filho do rei. Quer que conte que a história? Não, assim, eu comecei aqui. O que é o sacerdote real? Bom, se levava o animal para o sacrifício, certo? O sacerdote sacrificava, que era o ungido, para que se lavasse pelo sangue. Esse sacerdote real aqui de Pedro, quem é? Somos nós. Amém. Bom, peraí, Por quê? Tem uma história. Por quê? Por quê? Isso foi o lema da reforma protestante com Lutero. Que ninguém precisa ir mais a um sacerdote levar moedinha para cair no gasofilácio, e quando a moeda caísse aqui no final, o seu parente que estava no além recebesse 10 mil anos a menos no purgatório. Vocês já viram? Pega Lutero, aquele filme, vê aquele filme, vai aparecer essa aí. Eu não preciso mais de sacerdote, eu não preciso mais de padre, eu não preciso mais de rabino, eu não preciso mais de sacerdote, não preciso mais de ninguém. Por quê? Jesus morreu, o véu se rasgou. O véu foi rasgado de cima. Agora eu posso entrar onde? O santo dos santos. Pelo um vivo e novo Caminho. pelo sangue de quem? Jesus. Que é o nosso cordeiro. Os animais, Jesus substituiu tudo. Ele é o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Eu não preciso mais de ninguém, nem de mim vocês precisam mais. Vocês podem entrar no quarto de vocês agora, em nome de Jesus, entrar na sala do trono. Eu não preciso mais fazer nada, rasgar meu paletó para dar um pedacinho para você. Nada, é vocês com Deus. Acabou. Isso que ele está dizendo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é povo de propriedade exclusiva de Deus? Só de Deus e mais ninguém. Só de Deus ninguém. Por quê? Quanto está valendo o euro? 2,17. E o dólar? R$2,20. E o ouro? Paulo sabe do ouro, vamos do ouro. Irmãos, vou te dizer uma coisa. Não foi moeda humana que comprou a gente. Graças a Deus. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. O preço da minha vida e da sua foi sangue. A palavra de Deus nos diz que Ele nos redimiu. Tu sabe qual é a imagem da redenção? De redimir? É como se tivesse um mercado de escravos, tudo acorrentados. E Deus entrou lá e nos roubou e nos colocou no reino dEle. Essa é a imagem. Por isso que Ele vai dizer: são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem sabe que saiu do império das trevas e entrou no reino de Deus? No reino do Filho do seu amor. Diga: eu sei que eu tive essa experiência com Deus. Eu sei que eu nasci de novo. Eu sei que eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, porque eu confio naquela obra. Eu estou falando eu sei, eu não sinto, que nem a gente quer sentir. Mas eu sei, eu tenho convicção disso. Agora eu vou dizer uma coisa: você tem uma missão. Olha o versículo que diz: a fim de, diga a fim de, que é a mesma coisa com a finalidade de quê? Proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sabe, se você ficar calado, se você não pregar o Evangelho, meu irmão, você está fora daquilo que Deus te chamou para fazer aqui nessa esfera aqui. Por isso que tivemos hoje o congresso de evangelismo, por isso que temos pregado tanto sobre o evangelismo. Não é para encher a igreja não, o resultado vem do Senhor. Se a pessoa lá fora vai para outra igreja, irmão, não é isso que a gente está aqui pregando. Se vai encher a igreja, a gente tem que pregar o evangelho para povoar o reino de Deus, para que as pessoas sejam libertas das obras do adversário na vida delas. A palavra do Senhor diz que Deus se manifestou para tirar o quê? Para destruir o quê? As obras do diabo. Tem pessoas agora, meu irmão, que estão botando revólver na cabeça para se matar. Existem pessoas agora, meu irmão, que estão enchendo a cara de droga para poder fugir da sua realidade. Existem casamentos agora que estão afundando, que se você chegasse e desse uma palavra de vida, essa pessoa perderia essa coragem, teria uma esperança para continuar.
Existem pessoas agora, hoje, domingo, nesse mesmo momento aqui, talvez arquitetando para amanhã chegar na UERJ e se jogar daquelas escadarias, porque ali tem muito suicídio, né, Natan? Todo ano é coisa de 4, 5 suicídios. Professores se jogam lá de cima e morrem. Talvez hoje, se alguém levantasse e pregasse o Evangelho, essa pessoa não ia morrer amanhã. Porque nós temos nos calado. Somos chamados para proclamar as virtudes do Senhor. Ele é bom. Essa luta que você está vivendo vai passar. Amém. Porque Deus não dá o frio acima do cobertor. Se é que você já tem experimentado que Ele é bom. A minha sogra passou pela prova. Pela uma prova boa aí, né? Boa. Mas Deus deu a vitória. E quando deu a vitória, foi uma vitória gloriosa, não foi, minha sogra? A Andréa veio lá do Piauí para ver essa vitória. Glória a Deus. Porque todo mundo falou, caraca, que bênção. Porque Deus sempre vai dar o cobertor de acordo com o teu frio e depois a vitória. Sempre depois do inverno vai chegar o momento do verão. Sabe que é o nome do verão? Agora é primavera. Mas sempre vai chegar, não importa o que você está passando. Aguenta firme, fica firme. Chora na presença de Deus, continua clamando, continua buscando Ele. Faz isso aí a sua parte, continua suplicando, porque em tempo oportuno Ele vai te socorrer. Amém. Glória a Deus. É isso que eu tenho que sair daqui e dizer lá fora. Porque tem pessoas agora que estão com fel de amargura. Há pessoas agora, meu irmão, que tem dinheiro pra caramba. Sabe onde é o maior índice de suicídio? Na Zona Sul. Pessoas que moram em frente à praia. Onde mais pessoas se suicidam. Porque ele não tem esperança nesse mundo. Não sabe do mundo a vir. São materialistas, só creem na matéria. E eu e você temos elixir da vida eterna. Jesus! Glória a Deus. Glória a Deus! Vamos continuar. Podemos ir direto à sala do trono. Abra Apocalipse 1:5. Quem pode abrir Apocalipse 1:5 e ler para mim? Apocalipse 1:5. Queria pedir o João para abrir Apocalipse 5:10. E quem puder abrir aí para mim é Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém. E eu te dei o versículo errado. É Apocalipse 1:5 mesmo? Eu te dei? É 1:5? Foi isso que eu li. Então deve estar diferente. Deixa eu ver aqui. Perdão. Vai, continua ele, que ele é grande, né? Ele é essa primeira parte. Vai. Não, já li todo. Aquele que nos ama. Qual é a sua Bíblia? Essa aí mesmo. É atualizado? Vê se no momento um pouquinho. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Agora o 6, perdão, tá certo. E nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Ele me constituiu sacerdote. Eu não preciso mais daquele sacerdote judaico. Eu sou sacerdote. Eu posso oferecer as minhas orações a Ele. Eu posso pegar o Alci. Agora vem cá, Alci. Vou te levar lá de Israel, não. Mas eu vou falar. Vamos ajoelhar aqui e falar com Ele. A gente pode entrar na sala do trono agora pelo precioso e novo vivo caminho. Amém. Aleluia. Sacerdote dele. O que você está esperando? O teu pastor ir contigo para evangelizar? É você. E não prega a igreja, não. Prega Jesus lá fora. Tem gente indo lá fora pregar a igreja. Prega Jesus. João, por favor, 5:10. E para o nosso Deus nos fizeste reino e sacerdote, e ele reinará sobre a terra. Amém. Nós reinaremos sobre a terra. Amém. Nós reinaremos sobre a terra. Porque só nós temos esse tesouro. Apesar de ser vaso de barro, nós temos esse tesouro. Elixir da vida eterna. Amém?
somos propriedades compradas por Ele. Eu queria que você abrisse Deuteronômio 7,7. Quem pode abrir Deuteronômio 7,7? Eu quero que vocês tenham paciência, já está indo a hora. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que qualquer dos povos, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar os juramentos que fizeram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó do Egito. Sabe qual era o nosso Egito lá fora agora, antes? Era o pecado. Nós éramos escravos do pecado. Fomos libertos do Egito. Graças a Deus. E hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel espiritual, libertos do Egito. Não sintamos mais saudade das cebolas e dos alhos lá atrás, não. Fomos libertos. Tem muito crente sentindo saudade da cebola, do alho do Egito. Sabe por quê? Ser cristão requer responsabilidade com a sua vida, com a vida do irmão e com Deus. E quando a gente está no Egito, né? É só seguir o instinto. Não precisa ter responsabilidade. Terceiro e último, tudo o que o Senhor fez tem uma finalidade objetiva aqui na terra: proclamar as suas virtudes, proclamar que Ele é bom, como eu disse. Quando o Senhor nos chamou, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Existiu, você sabe que a gente, cada um de nós vivemos uma era, não é verdade? Tivemos a pré-história, a história, né? Depois nós tivemos aí a Idade Média, Baixa Idade Média, tivemos aí o Iluminismo. Você se lembra o que foi o Iluminismo? É quando começa, né, a razão fazer sentido, várias descobertas, as explicações teológicas que a igreja dava, tipo o trovão, é Deus ralhando. Não, eles começaram a trazer explicações científicas, começaram a descobrir que a peste negra que aconteceu no século XV, né, não era uma peste, um castigo vindo de Deus, mas eram os ratos que estavam, né, empesteados. Muitas mulheres foram mortas porque chamaram de bruxas, né? Só não foram mortas aquelas que tinham gato, porque o gato comia o rato, né? Essas coisas todas. Mas o Iluminismo, ele diz que o homem entrou na era das luzes. Só que eu vou te dizer uma coisa: o homem nunca entra na era das luzes enquanto não encontra a luz, que é Jesus. Glória a Deus. Só Jesus é a luz. A palavra dele é a luz. Ele é luz. Você vai ver vários textos de João falando sobre a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Ele é a luz. Ele é a luz. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Pedro diz que a gente tem que estar sempre pronto para dar razão à nossa fé. Quarta-feira eu falei isso aqui. Muita gente lá fora, meus professores que eu tenho lá, eu vejo eles confundindo fé com crença. Crença é algo que você não tem como provar. Por exemplo, eu dei um exemplo quarta-feira, eu queria mudar ele agora, mas vou dar o mesmo, né? Gato preto dá azar. Que base você tem para isso? Qual é a base que você tem isso? Tem crente cheio de superstição ainda. Passar debaixo da escada, acaba com a tua bênção. Chinelo virado, a mãe morre. Chinelo virado, a mãe às vezes até morreu, mas continua desvirando. Espelho quebrado, 7 anos de azar. Espelho quebrado, 7 anos de azar. Aqueles espíritos que são chamados, né, lá, o xamã, e ele vai fazer lá uma porção. São coisas que ou o adversário está usando, mas não existe base. E as pessoas, elas querem confundir o cristianismo com isso. Repete comigo assim, ó: cristianismo não é crença. Cristianismo não é crença. Eu botei um estudo desse no Povo de Deus, botei. Cristianismo não é crença. Fé bíblica é uma fé racional, porque você tem base bíblica. Por exemplo, o cristianismo, que Jesus existiu. Olha os historiadores, os poetas. Veja Flávio Josefo.
no primeiro século falando de Cristo, que é Cristo. Ou seja, como é que ele vai falar lá naquele período de alguém que não existiu? Segundo, se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. E pior, se ele não ressuscitou, ele tinha que estar o corpo lá. Por quê? Porque 12 homens tiveram uma alucinação de que ele ressuscitou. E aí 12 homens resolveram ser mártires por uma mentira. No primeiro século havia 10 mil judeus. Presta atenção, existiam já 10 mil judeus convertidos. Você sabe que quando um judeu se converte, ele é despojado de todo o direito de herança dele. Ele é tido já como alguém que não está mais na família, ele perde tudo. Você acha que 10 mil pessoas, se você ler o texto de Coríntios, vai dizer que mais de 500 pessoas, primeiros apóstolos, né, viram ele ressuscitado, depois mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado, dos quais ainda existiam alguns que não tinham dormido ainda. Você acha que essas pessoas morreriam por uma mentira? Então a minha fé é comprovada historicamente. Eu posso prová-la cientificamente? Não. Por quê? Vamos fazer uma diferença do que é uma comprovação científica. A comprovação científica é algo que eu coloco no laboratório e experimento. Por exemplo, o átomo se divide. Então eu coloco lá no laboratório e quantas vezes eu tentar dividir ali com todo o mecanismo, vai se dividir. Porque é científico. Não é isso? Eu fazia muito esse negócio no segundo grau, no primeiro grau. A gente ia para o laboratório, fazia umas misturas lá, pegava pente, aí fazia o magnético puxar o papelzinho. Isso é experiência. Agora, se eu falar assim para você, a Terra é redonda. Quem disse para você que é redonda? Você viu? Você já saiu da Terra e ficou no espaço para ver se a Terra é redonda? Os cientistas falaram, mas nesses mesmos cientistas você diz que não acredita às vezes. Por que você acredita nisso? A Bíblia diz que a terra é redonda. Também. Deus se assenta na redondeza da terra. Exatamente, também. Mas eu te dizendo, se eu for provar isso cientificamente, eu não fui, eu tenho que acreditar nos cientistas. Porque eu nunca saí da Terra para saber se ela é redonda. Mas eu vi no livro de ciência, na escola. É figurinha. Quem comprova que teu tataravô foi o seu Joaquim? Porque você viu uma foto há muito tempo? Quem disse? Leva para o laboratório para ver se você prova. Prova que o seu Joaquim, seu tataravô, era realmente teu avô. Prova cientificamente. A história não trabalha com ciência nesse aspecto, trabalha com judicial, com evidências. É igual ao direito. Você para prender um cara, né, Paulo? Você precisa de evidências. Repete, por exemplo, um latrocínio. Repete o latrocínio de novo no laboratório. Você vai ter um monte de gente morta em primeiro lugar. Não é isso? Mas a pessoa, quando ela é incrédula, ela vai tentar minar a fé de tudo que é maneira. Sabe por quê? Tem gente querendo negar o holocausto. Querendo negar o holocausto. Por quê? Não dá para se repetir o holocausto no laboratório. Então nós trabalhamos por evidência. E as evidências históricas são comprováveis. Todos os escritos de Aristóteles, do original até a primeira cópia, tem 1000 anos. E todo mundo crê que foi ele que escreveu. Não foi ele, foi os discípulos que copiaram. E você crê nisso. Só que do original até a primeira cópia tem 1000 anos de diferença. Heródoto, mesma coisa, tem 600 anos. Todo mundo cria piamente no Heródoto. Os escritos evangélicos, a maioria, não consta mais de 100 anos de diferença. Alguns dizem que não passou dos anos 70, todos os Novo Testamento. Porque nenhum deles fala sobre a destruição do templo, só profetiza sobre ela. Eu não tenho crença. Eu tenho fé bíblica comprovável. O meu Cristo existiu. E se ele não tivesse ressuscitado, os discípulos não morriam por ele. E se os romanos tivessem roubado o corpo, eles exporiam ali na arena para acabar com a fé ali mesmo. Mas eles não puderam fazer isso, porque o túmulo dele está vazio até hoje. Os grandes intelectuais materialistas, que só creem na matéria, até
longe, ele só tem que lidar também com uma fé. É por isso que Jesley diz que eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque eu tenho que simplesmente ter fé. Olha, não existiu. Até a afirmação dele já é uma fé, porque ele também não tem comprovação para dizer que não existiu. É fé. Aí eu brinco com meus professores de sociologia lá, de ciências sociais, eles ficam tontos. Uso o método papalégua com eles. Não existe absoluto. Então só o seu absoluto já também não existe. Se você está falando que isso não existe absoluto, só não você dizer que não existe absoluto, já é um absoluto que está saindo da sua boca. Então não existe isso também. Estamos em círculo. Mas o nosso Deus está vivo e está aqui, amém. Porque eu tenho experimentado que Ele é bom. Quem tem experimentado que Ele é bom? Graças a Deus. Não é só por experiência, não. Tem experiência, é importante, mas por aquilo que Ele fez dentro do nosso coração. Aquilo que Ele mudou a nossa vida. Então por isso, irmãos, eu quero deixar para vocês uma coisa: prega o Evangelho. Não se esqueça da sua missão. Não se esqueça daquilo que Jesus te chamou para fazer. Que às vezes a gente está tão envolvido com nossos problemas, nossos dilemas, as coisas aqui. Não estou dizendo que a gente tem que ter, esquecer as coisas aqui da terra, não. A gente está aqui para viver isso aqui mesmo. Mas olha, não esqueça a missão que Jesus deixou na nossa mão, que é pregar o Evangelho. Há muita gente aí precisando. Glorifica a Deus porque alguns jovens foram pregar o Evangelho para mim. Nunca fui viciado, nunca fiz nada, mas tinha um vazio dentro da minha alma que se Deus não entra, eu não sei não, sabe? Deus encheu a minha alma de novo. E isso não dá para provar no laboratório. Isso é comigo e Deus. É com você e com o Senhor. Jesus não precisa de advogado. Pelo contrário, Ele diz que Tomé só creu quando viu Jesus ressuscitado entrando no cenáculo. E Ele disse assim: porque tu está vendo, tu está crendo? Bem-aventurado que não vão ver, mas vão crer, dos quais sou eu e você. Amém? Vamos ficar de pé.